Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, nós entramos na última parte desse trabalho, a que demos o nome de o Apocalipse antes de João. E relembrando os nossos encontros anteriores, apenas esclarecer, para aqueles que estão vindo pela primeira vez, que a finalidade do trabalho era mostrar que a maior parte do que João escreveu em seu livro Apocalipse, o último livro da Bíblia, já havia sido escrito pelos profetas e muitos escritores da Bíblia bem antes de João. No nosso último encontro, nós falávamos sobre as fontes de águas vivas, ou fontes da vida. E era um conceito antigo entre eles, os judeus, porque em Provérbios, no capítulo 4, está escrito: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar aquilo que vale a pena ser guardado. O tesouro que a traça não rói e nem o ladrão rouba. Porque o guardar as coisas do mundo material, com esse afinco que a gente vê todos no planeta hoje, não é? Aquele mundo da matéria, o mundo dos Césares, guardar isso, acumular bens terrenos, é uma ilusão muito grande, é um canto da sereia. E essa ilusão, ela nos coloca inscritos no reino do mundo, ou seja, imantados no materialismo. E quando nós nos imantamos ao materialismo, nós nos tornamos candidatos ao exílio planetário, que é o que fala o Apocalipse. Voltando ao Apocalipse, no seu capítulo 3, está escrito: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Era o Mestre Jesus dizendo, e João escreveu. Portanto, o que o Mestre quer dizer? Que não devemos perder o pouco que nós já conquistamos no nosso íntimo, no nosso coração. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, porque aquilo que nós conseguimos dentro de nós, no nosso coração, é que serão os nossos maiores tesouros do lado de lá, na espiritualidade. São essas coisas que adquirimos dentro de nós, é que são as nossas credenciais. São essas pequenas virtudes, o nosso pequeno tesouro que já conseguimos, é que serão o nosso visto de permanência no planeta em regeneração. Como dizia Divaldo, o que temos, quando morremos, nós deixamos, mas o que somos, nós levamos. Portanto, nós só levamos aquilo que somos e não aquilo que temos. Ainda no Apocalipse, no capítulo 21, João escreveu: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ele está falando sobre o exílio, já discutimos isso lá atrás, não é? E ser exilado implica encarnações, várias encarnações de sofrimento, mas em ambientes muito mais difíceis e dolorosos do que os da Terra atualmente. Imagina, nós estamos entrando, já estamos no átrio de um mundo em regeneração, vivendo os últimos 15 minutos da última hora. Aí voltar para um lugar tão pior, não é? E ele chama de segunda morte, que há muitas interpretações em relação a isso. E eu trouxe aqui uma delas, que o Dr. Inácio Ferreira, espírito, ele nos disse assim: meu filho, não é só a segunda, não. Tem a terceira,
a quarta, a quinta. Haveremos de morrer até sermos completamente despojados de nossos envoltórios, no plural, até atingirmos a condição de espírito puro, ou seja, até alcançarmos a nossa plena imortalidade. Continua doutor Inácio. Acontece, porém, que além do corpo físico, que também podemos considerar como um corpo espiritual, uma vez que o espírito se utiliza dele, não é? Possuímos diversos corpos espirituais. Um dia, nos despojaremos desse corpo físico, através do fenômeno denominado morte. Mas somos dotados de outro corpo, menos grosseiro, chamado perispírito, que um dia igualmente haveremos de nos despojar. Então, nós vamos nos apresentar através do corpo mental. Para que possamos alcançar a condição de pureza, precisamos de vida em vida, de dimensão em dimensão, irmos nos despojando de diferentes envoltórios. Essa é uma das interpretações da segunda morte. A segunda morte, como já vimos lá atrás, também pode ser o exílio. Já vimos isso no nosso estudo, né? E a gente sabe que existem dimensões. Certa feita, um repórter estava conversando com o Chico, e o Chico estava explicando para ele que as dimensões da Terra eram como se fossem camadas de cebola, né? E que a gente está na camada mais interna, e aí depois ia para a camada seguinte, não é? Mostrando a nossa evolução. Aí o repórter perguntou: ô Chico, e quando a gente chegar na última camada da cebola? Se referindo à última dimensão da Terra, né? Aí o Chico respondeu: você poderá escolher. Você terá o universo à sua disposição. Poderá ir para onde desejar. Mas, por enquanto, nós estamos onde a lei determina. Mas, quando atingirmos tal posição, nós poderemos escolher. Então, se a gente for reparar esse estilo de escrita, olha, como é que está escrito aí? E formos comparar com Paulo, que escreveu a sua primeira epístola aos Coríntios, antes de João escrever o Apocalipse, está lá no seu capítulo 6. Olha a semelhança de escrita. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não é o mesmo estilo? Falando antes de João. Então, essa semelhança de estilo, essa forma, né, de escrever, é uma semelhança muito grande. E Paulo, aqui nessa epístola, na primeira epístola aos Coríntios, né, ele está se referindo àqueles que não foram selados. Lembram lá atrás, quando nós falamos sobre o selo de Deus? Aqueles que não foram selados, eles não herdarão a terra, porque não foram mansos o suficiente para herdar a terra, né? Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Voltando ao Apocalipse, no capítulo 22, está escrito: quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Gente, isso é promessa para os momentos atuais, não é para daqui a milênios, não. É para agora, pode ser daqui a meia hora. Então, nós estamos vivendo, isso aqui, ele diz, João, esse tempo do fim do tempo da graça, vamos dizer assim, né? Quando os ímpios e os justos serão separados para sempre. Outro dia perguntaram, por que chama de o fim do tempo da graça? Porque se Deus não nos desse a graça,
a gente não estaria nem encarnado. Porque nós temos um passado de débitos grandes, todos nós. Não é à toa que estamos aqui na doutrina espírita, nessa época, né? Então, se a misericórdia de Deus é tão grande, que Ele nos fornece a graça. Ele tira de nós a lembrança das vidas passadas, nos dá os talentos para que a gente possa vencer. A alguns Ele dá um talento, outros 2, outros 5. Lembram da parábola dos talentos? E nós insistimos muitas vezes em enterrar o talento, que era um direito nosso, livre-arbítrio. Só que quando chegasse no final dos tempos, o professor se ausentaria da sala, não ensinaria mais. Nós estaríamos sozinhos numa sala para fazer a prova. Nós não teremos mais a graça. Compreenderam? Por isso é chamado o tempo da graça. Os espíritos puros não precisam nem um bocadinho da graça de Deus, porque já se purificaram. Compreendem? E ele usa o termo assim, seja injusto ainda, não é? O sentido do versículo é que aqueles que cometem a injustiça, não é? Eles vão continuar cometendo a injustiça. Por quê? Porque isso faz parte deles. É o nível de evolução que eles conseguiram chegar. São aqueles que estão abanando a bandeira do exílio. Estão colocando a camisa do exílio. Compreendem o que eu quero dizer? Então, e aqueles que praticam a justiça vão continuar praticando a justiça para sempre, porque as virtudes não se perdem. Aquilo que nós conquistamos, nós não temos condições de perder, só se forçarmos muito, não é? Então, depois do fim do tempo da graça, ninguém vai poder mais alterar o seu modo de proceder. Você é o que você é, não terá como fugir de si mesmo. Lembram lá atrás, quando nós falamos que apresentar-se-ão nus perante o universo? Então, a gente vai mostrar a nossa nudez ao universo. Nós falamos sobre isso no nosso encontro passado. E todo homem, né, que se reconhece afastado da presença de Jesus ou de Deus, né, não só pelos seus atos inferiores, né, mas também há muitos irmãos nossos que têm um desapreço assim manifesto, né, em relação ao Evangelho. A gente vê muito isso em sessão mediúnica. E eles querem simplesmente assegurar a vida deles, mas a vida física. Então, o que nós viemos fazendo na nossa história? Nós viemos acumulando armas de destruição para manusear contra quem? Contra o próximo. Então, com esse ato de manusear as armas contra o próximo, nós viemos nos tornando réus de sentença. Réus de sentenças kármicas, né? E diante dessas sentenças, nós perdemos a paz. Você já viu alguém que trabalha no mal ter paz de espírito? Um traficante, um cara que se mete em máfia, em quadrilha, não tem paz. Eles perdem aquela defesa íntima da consciência, aquela sensação de que, puxa, pai, eu errei menos do que eu errei ontem. Então, eles estão desenhando os quadros corretivos deles nas vidas futuras. Ora, aqui já não cabe mais. Na escola da Terra, não. Compreende? E semelhantemente, isso já era de conhecimento tanto de Paulo como de João, né? O profeta Daniel, no seu capítulo 12, ele escreveu assim: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Por quê? Porque para se entender a mensagem do Evangelho, que foi trazida de diversas formas pelo mundo na nossa história, nós aqui, o Evangelho do Cristo. Para a gente entender, não basta só a razão, tem que ter o coração no meio. Então, esses que ainda têm o coração de pedra, aqueles que Paulo diz que estão mortos, não é? Despertar é o homem que dorme, não é? É aquele que Jesus, quando disse para o menino, não vai enterrar teu pai, não. Deixa os mortos enterrarem os seus mortos, lembra? Esse tipo de morto, né? Então, esses não têm ainda o coração suficientemente amolecido
para entenderem. Então, gente, aqui o Daniel faz a mesma apreciação, né, sobre o comportamento dos homens no final dos tempos, que não é futuro, é presente, já. Continuando no Apocalipse, no capítulo 22, palavras do Mestre. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eis que cedo venho, ou seja, eis que venho sem demora, não é? Galardão, é lógico, não há dúvida de que as glórias da nova terra, da nova cidade santa, a Jerusalém que desce do céu, como falamos lá atrás, não é? Elas exercem uma forte atração para aqueles que já conseguem vibrar um pouquinho mais alto. Porque o galardão tem o seu devido lugar e Jesus declara que virá trazê-lo. Para o seguidor do Cristo, a simbólica cidade santa, né, a nova Jerusalém, é, porém, mais do que uma recompensa, gente. A gente herdar o planeta em regeneração é mais do que uma recompensa, é o nosso lar. O meu lar será num planeta em regeneração, já não vivo mais num planeta de expiação e provas. Compreende? Porque, ao tornar-se cristão de verdade, o homem que segue o Evangelho de verdade, né, voluntariamente, passa a ser súdito de outro reino. A pátria desse homem, ele já compreende: meu pai, eu estou num corpo pesado, vivendo num mundo material, mas eu sei que eu estou aqui, mas eu não sou daqui. A minha pátria é no céu, é no mundo espiritual. Logo, a minha recompensa também será dada lá. E Deus deseja que nós apreciemos as bênçãos prometidas. Mas Ele não quer que todos nós estejamos ávidos dessa remuneração, dessa recompensa, né? E não vamos também sentir que cada serviço que a gente fizer, a gente merece uma compensação, que aí não tem valor. Compreendem? Eu faço um ato que minha consciência diz que foi um ato bom. Opa, fiz um ato bom. Então o universo já me deve alguma coisa. Que é isso? Não, não pense assim. Haja dentro do bem, dentro do Evangelho, sem esperar a recompensa, porque ela é sempre maior do que aquilo que nós desejamos. Sempre, sempre, sempre. Então, nós não devemos estar tão ansiosos para obter esse galardão. Nós temos que fazer o quê? O que é justo, independentemente de todo lucro, porque os justos continuarão praticando a justiça. Então, o amor a Deus e o amor aos nossos semelhantes é que deve ser o nosso motivo. E ele diz ali, ó, segundo a sua obra. Oxe, esse era um conceito tão antigo deles. Paulo, em Romanos, no capítulo 2, diz: o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Não a frase. Querem ver outra? Mateus, capítulo 16, palavras do Mestre Jesus. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Não é a mesma coisa? Ah, mas eles conheceram isso com Cristo? Não, gente, isso é antigo. Lá em Salmos, imagina, gente, Salmos de Davi, no Salmo 62 está assim: a ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Ora, então isso aí já era de conhecimento deles. E não é a justiça plena sendo executada a cada um segundo suas obras? Não é o efeito do que nós falamos no Espiritismo, né? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória, não é? Não é o efeito da semeadura e da colheita individual? Sim. Isso foi descrito por muitos autores bíblicos, bem antes de João. Vocês querem ver? O profeta Jeremias, quantos séculos antes? No capítulo 17, Jeremias diz assim:
ele é fantástico. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Não é a mesma coisa? Não é a justiça da responsabilidade individual? Porque não há exceções, não há. Deus é justo com todos. Todos nós colheremos o fruto daquilo que houvermos plantado. Isso aí já era de conhecimento deles, desde Davi. Então nós vamos chegar aonde? Nós vamos chegar aonde a nossa escolha dos nossos caminhos nos levar. O resultado das nossas escolhas em todas as vidas que tivemos antes dessa, inclusive dessa, nos trouxe aqui, por exemplo. Não é? Compreende? E ele usa o termo esquadrinho o coração. Ora, a gente sabe que Deus sabe o que passa no nosso íntimo. Ele sabe aquilo que motiva a gente. Ele sabe dos nossos atos, mas ele sabe o modo pelo qual esse ato foi feito, ou a razão pela qual esse ato foi feito, não é? Ele conhece a gente muito mais do que nós mesmos. E ele usa o termo provo os rins, ou seja, testo e açoito aquele que amo. Isso nós já explicamos lá atrás, que Deus açoita aquele que ama, não é? Jeremias ainda tem no capítulo 32, uma outra passagem, diz assim: grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Não é o resultado do uso do nosso livre-arbítrio? Né? Desde que nós fomos criados até hoje, né? Nós estamos aqui nessa situação por isso. E as nossas obras, agora, na separação do joio e do trigo, é que vão dar testemunho, vão testemunhar por nós ou contra nós. Compreendem? Porque tudo que está oculto será trazido, será cantado em cima do telhado. Lembra dessa passagem? Voltemos para o Apocalipse, capítulo 21. João escreve: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ora, João previu as prováveis mudanças físicas, mudanças geográficas, que são a consequência da inclinação do eixo da Terra, né? Que nós falamos bastante sobre isso no sermão profético. A Terra passa aproximadamente 26 mil anos inclinada, e ela fica na vertical. Passa 26 mil anos e inclina de novo, né? Que é a precessão dos equinócios. E toda vez que acontece isso, a geografia da Terra muda. É verdade, muda. Por isso é que aparece um monte de coisa aí. Mas, ou será que João teria visto as mudanças, no mundo espiritual, com o aumento do nível da vibração da psicosfera da Terra? Porque a psicosfera de um planeta é o somatório da psicosfera individual de todos os encarnados e desencarnados que vivem naquele planeta. Ora, então ele deve ter visto isso. Aí ele viu o novo céu e nova terra. E a mudança do padrão dos habitantes do orbe, por quê? Porque aqueles que vibravam muito baixinho foram exilados. Além de recebermos espíritos de orbes mais avançados para nos ajudar a alavancar o progresso, que já estão presentes desde o ano 2000 aproximadamente, além de a gente receber eles, os que eram mais ruinzinhos foram levados embora. Então isso aí, o que é o mar? Multidão, povo, humanidade. Então ele diz, o mar já não existe. E Pedro falou isso aí antes de João, no Apocalipse. Ele falou isso, mas ele colocou isso como sendo assim, como se ele, Pedro, sabendo que essa promessa iria ser cumprida, porque foi dita pelo Cristo, ele estava aguardando essa promessa, esses novos céus e nova terra. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, está escrito:
Mas nós, olha, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Porque a característica de um planeta de expiação e provas é o predomínio do mal sobre o bem. Aquilo vai invertendo, o bem começa a sobrepujar o mal no planeta em regeneração. Então isso demonstra, gente, que os apóstolos, inclusive João, eles tinham esse conhecimento. Antes mesmo de João ter escrito o Apocalipse. E lembrar que Pedro, quando escreveu as 2 cartas dele, ele não escreveu mediunicamente. Compreendem? Ele não escreveu mediunicamente. Ele escreveu da cabeça dele. Mas esse conceito vem de Pedro? Não, rapaz, não vem nem de Pedro nem de João, vem muito antes deles. O conceito de novos céus e nova terra era um conceito muito antigo deles. Foi dito por Isaías, no capítulo 66. Está escrito: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Isaías aqui está dizendo que nós somos herdeiros de nós mesmos, não é? Eu posso nascer como bisneto meu, por exemplo. Bom, mas isso também foi descrito por Isaías. Nós concluímos que essa ideia de novos céus e nova terra que existiriam no futuro já faziam parte da cultura deles, não é? Isso foi bastante falado. Vocês querem ver? Isaías capítulo 65. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Essa promessa é de uma beleza, porque quando nós adentramos um mundo de regeneração, há que ver uma diferença. A Terra tem, vamos dar só um exemplo matemático. A Terra tem 50 anos que entrou na fase de regeneração. A Terra tem 500 anos que... É claro que, com o passar do tempo, vai melhorando, porque a regeneração ela é progressiva. 1000 anos aproximadamente de regeneração, depois vamos dar outro salto, mas sem o sofrimento dessa transição de agora. Compreendem? Então, à medida que nós vamos adentrando a regeneração, nós vamos abandonando as lembranças das coisas ruins que fizemos. Elas vão desaparecendo de nós, porque nossas memórias estão gravadas no perispírito. À medida que eu vou purificando o meu perispírito, as lembranças ruins vão desaparecendo, ou pelo menos, se não desaparecerem totalmente, pelo menos o efeito que essas lembranças traziam em mim, tá certo? Já não vão ocorrer, porque nós evoluímos numa atmosfera renovada e mais cristã. É como se nós pegássemos um carnê que tem lá 50 prestações, e a gente todo mês ia lá pagar uma, né? Aquilo ali estava na cabeça da gente todo mês. Aquilo me trazia tanta angústia que tinha mês que eu estava apertado para pagar a prestação. Aí eu pego um carnê em que não tem mais nenhuma prestação para pagar, um carnê do passado que foi pago todinho. Ele não tem mais influência sobre mim. Compreende a comparação? Apocalipse, capítulo 21. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. João, ele anteviu a Jerusalém espiritual. Já falamos sobre isso. Ou seja, um novo mundo repleto de esperança, repleto de amor, repleto de caridade. Por quê? Porque ele diz que de Deus descia do céu, que vinha por ordem de Deus. E mais uma vez ele faz aquela ligação, né, entre o Cristo e a esposa, que a gente falou muito isso nos encontros anteriores. Ele usa assim, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, não é? E Paulo falou sobre essa Jerusalém que vinha de cima. Claro,
se ela desceu do céu, porque ela estava em cima. Na sua carta aos Gálatas, capítulo 4, Paulo diz assim: mas a Jerusalém que é de cima, olha, é livre, a qual é a mãe de todos nós. Né? Emmanuel, no livro Pão Nosso, tem uma passagem que eu vou pedir permissão a vocês para ler, esses 2 textos que vão finalizar. Ele diz assim, palavras de Emmanuel: as portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isto, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias, no plural, e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar, séculos a fio, nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar, até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Emmanuel é fantástico, não é? E ele, já chegando ao final, no livro Há 2000 anos, no capítulo 6 da segunda parte, é intitulado Alvoradas do Reino do Senhor. Todo mundo sabe, né? Esse livro foi psicografado pelo Chico, né? E Emmanuel diz que Jesus, quando recepcionava no mundo espiritual um grupo de mártires sacrificados no circo romano, ele profetizou acerca do que a humanidade passaria hoje, ao que estamos vivendo agora. Segundo Emmanuel, no livro Há 2000 anos, Jesus nos disse isso, que ia acontecer sem a data marcada, mas eis as palavras do Mestre. Quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne. E todos que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas, ouvirão as nossas vozes e apelos santificadores. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará, então, a evolução dos seus institutos, os mais pesados tributos de sofrimentos e de sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão, no instante oportuno, em tempestades de lágrimas na face escura da terra. E então, das claridades da minha misericórdia, contemplarei meu rebanho desditoso e direi como os meus emissários: ó Jerusalém, ó Jerusalém. Trabalharemos com amor, continuou o Mestre, na oficina dos séculos por vindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos, examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando o material passível
de novo aproveitamento e renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Portanto, o Mestre diz que essa passagem está sendo e será dolorosa. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não foi o que ele nos disse? Em Mateus capítulo 28, as últimas palavras do Mestre Jesus quando esteve aqui conosco na terra. Ele estava em espírito e depois ascendeu aos céus. Ele nos disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação da era. Bom, quando falamos em Apocalipse, que nós vamos as profecias, isso que o Mestre disse no livro há 2000 anos, a maioria das pessoas, por falta de conhecimento, considera o Apocalipse destruição, e nós já vimos que isso não é nada disso. O Apocalipse simplesmente é o cumprimento da promessa. É a resposta de Deus ao grito dos santos. Até quando, Senhor? Então, nós estamos vivendo essa transição. E o que cabe a nós, sabendo que haverão cataclismas físicos? Ah, mas Dante, eu posso morrer. Rapaz, tu vai morrer de qualquer maneira, você vai morrer. Se não for agora, vai ser depois. Mas que vai morrer, o corpo vai. Eu, o espírito, não morro. A morte não existe para mim, espírito. O importante não é se eu vou estar encarnado. Gente, não é o mais importante. O mais importante é, eu desencarnei, qual é a minha vibração? Eu tenho o direito de continuar na Terra ou vou ser exilado? Isso é o que tem que me preocupar. Porque eu não posso arrastar ninguém comigo. Eu vou receber segundo as minhas obras. Eu não vou receber pelas obras de outro. Nem o mérito, nem o demérito. Compreendem? Então, sabedores de que as dores são necessárias para nos unir como humanidade. Que o sofrimento, o sangue, o que vier, não importa. São dores necessárias como uma grande cirurgia que todos nós precisamos passar para que o planeta avance. Nós chegamos numa época de transição que não tem como voltar. E cabe a nós o quê? Nós espíritas, cristãos, que seguimos o Evangelho do Cristo. Nós estamos lutando para nos colocarmos em posição de sermos escolhidos. Porque já falamos disso, não é o Cristo que vai chegar com os seus anjos e vai falar, ele vai ser escolhido, aquele ali não. Não é isso. É a nossa vibração, é a nossa quantidade de tesouro. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Olha o que Jesus fala. É a capacidade de recebermos, simbolicamente na testa, o selo de Deus, como falamos lá no início do Apocalipse. Não é? Então, Apocalipse não é destruição. Apocalipse é esperança. Imaginem que nós estamos vivendo numa grande casa e resolvemos fazer uma reforma completa na casa, derrubando praticamente tudo, mudando parede, porta, tudo. Poeira, entra e sai de gente, aí chove, molha tudo, fica aquilo tudo. É horrível, mas quando a casa ficar pronta, ela vai ficar linda. O momento que nós estamos vivendo é esse, nós estamos morando dentro desta casa em reforma. E conscientes disso, como seguidores fiéis do Cristo, nós somos obrigados a semear esperança. Eis que o semeador saiu a semear. Nós temos que semear esperança diante das dores. Nós temos que mostrar pelo exemplo a resignação. Não é ficar acomodado no sofrimento e se entregar, não é isso que o Mestre ensinou. Mas não blasfemar, porque muitos blasfemarão. Muitos farão cada vez mais maldade, porque sabem o que os espera, o exílio. E não é fácil. Então, é dar ao nosso irmão que está em sofrimento palavras de consolo. É importante demais.
o contato, o carinho, o abraço. E principalmente, gente, o exemplo. Porque a palavra pode convencer, mas o exemplo não, ele arrasta. Então, o nosso exemplo é que vai fazer com que muitos irmãos queiram descobrir por que aquele casal se dá tão bem e aquele outro não se dá. Porque vão buscar saídas para tantos problemas, porque há hoje uma sede de paz, uma sede de justiça, há uma sede de luz. Como dizia o Chico, nós estamos morrendo de saudade de Jesus. Essa que é a verdade. Compreende? Então, nesse final dos tempos, as mudanças que estão ocorrendo e virão ocorrer em breve, provavelmente, né? Porque a gente não sabe a data, mas pode ser esse ano mesmo, não é? Nós temos que ser os trabalhadores da última hora. Porque chegamos a um momento em que os verdadeiros seguidores do Cristo da última hora terão que espalhar o conhecimento, a esperança, a fé. Os verdadeiros seguidores do Cristo terão que tirar as suas luzes de debaixo do alqueire e colocar no velador para iluminar mais pessoas, aqueles que estão próximos a nós. Já conhecemos tanto. Os verdadeiros trabalhadores da última hora, que trabalham para o Cristo, está na hora deles multiplicarem os pães. Os verdadeiros seguidores do Cristo, agora, está na hora de multiplicarmos os peixes. E eu vou mais longe. Nós, que queremos ser os verdadeiros seguidores do Cristo, está na hora de andarmos sobre as águas. Eu queria avisar os meus irmãos que o nosso próximo estudo começa no dia 15 de abril, é uma segunda-feira assim como hoje, às 19h45. São 15 partes. Nós vamos pegar de cabo a rabo a Epístola de Tiago, que é de uma rara beleza. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós.